meus amigos, meus irmãos, admiradores da doutrina dos Espíritos. Hoje estamos aqui na sala falando em Espiritismo na Rede Amigo. O nosso amigo Juarez não pôde estar aqui hoje dando continuidade e terminando os últimos estudos, o 47º estudo da mediunidade, mas com certeza o mesmo não fez por motivo maior. Porque até ontem conversávamos via PVT e o mesmo disse da sua debilidade orgânica, que tinha passado por alguns transtornos. E eu sugeri no Axari que fizéssemos um evangelho no lar. Fizéssemos o evangelho no lar. Sugeri pela mesma forma que lêssemos de forma aleatória, abrindo o livro Vinha de Luz, e falássemos, comentássemos relativamente a essa passagem evangélica. E como sabemos, o Evangelho no Lar é você lendo alguma passagem evangélica, alguma exemplificação do mestre Rabi da Galileia e comentando, ou as pessoas também comentando. Evangelho no Lar pode ser feito pela família, por irmãos ou por uma pessoa só. Faça. Porque as pessoas que o fazem garantem uma proteção maior em suas residências. Então, vamos abrir aleatoriamente e proporemos os estudos. Item 77, relativo às perseguições. E vamos ter inicialmente a prece inicial e num segundo instante vamos ler os parágrafos e comentar respectivamente. Muita luz, muita paz e boa melhora, Juarez. Eu estou aqui hoje e sexta-feira eu estou em Goiânia. Eu gostaria que você abrisse a nossa sala. Paz e luz, um beijo em vossos corações. Tudo de bom, mas tudo de bom mesmo. Ok, obrigada. Boa tarde, irmãos. Que possamos ter uma tarde de estudos, mesmo sem o nosso irmãozinho que ia fazer a palestra. Talvez ele ainda chegue. Mas que tenhamos paz e harmonia. Vamos esquecer alguns minutos os problemas que nós temos ao nosso redor, largar um pouquinho dos nossos afazeres e por alguns momentos vamos nos dedicar a alguns minutos das nossas 24 horas que temos no dia para Deus. Vamos fechar os nossos olhos, respirar bem fundo e nesse instante pedir ao Pai que nos envie do alto os nossos mentores, aqueles irmãos de luz que estão sempre nos orientando e que possamos receber esses estudos com muita paz e com muito amor. E jamais duvidemos da existência de Deus, porque somos sementes do amor. Nascemos e crescemos para Deus. A responsabilidade poderá acrescentar mais ou menos progressos em nossa vida. Meditemos um pouco mais. Nós precisamos da luz para caminhar. E essa luz, a direção é Deus. A luta mais difícil é conosco mesmo. O burilamento da alma nos fere, mas a cicatriz fortalece e aprimora. Se o teu propósito for bom, não vamos desistir. Só se vence na vida com a arma do amor, da paciência e da fé. Que a nossa tarde seja de muita
de muito bom proveito. E que Jesus esteja no coração de cada um. Vamos dar início. Eu não sei o que a Shanri preparou agora, né? Porque na falta do nosso irmãozinho, mas ela vem aí já. Shanri, é com você. Obrigada. E a todos uma boa palestra, mesmo sem o nosso irmãozinho. Sempre eu sei que o plano espiritual está preparando sempre coisas boas para que a gente possa aprender. É com você, Shanri. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, querido Mestre Jesus. Obrigada a toda a espiritualidade amiga que sempre se faz presente quando nos reunimos. Vanessa, querida, meu abraço, minha saudade extensiva ao Cid, ao Pedrinho e a todos. Seja muito bem-vinda. Irmão X, você já também te amo, Vânia. Um grande beijo no seu coração. Saudades, né, de todos. Irmão X, já achou? Ok. Aí, se você puder, você passe para mim o link ou alguma coisa assim, e eu posso compartilhar com os amigos aqui na área de texto, tá bom, irmão X? E fica aí convocado, né, todos, né, convocados, olha só, para estarem aí comentando, né, compartilhando conosco o que o irmão X vai ler, né? Bom, estou descendo então. Boa tarde a todos, muita luz, muita paz. Que a doce e serena paz do Mestre Jesus nos envolva nessa tarde de estudos de hoje. Solicitamos os protetores, os padrinhos dessa sala, falando o Espiritismo, que nos envolvam com suas bênçãos e nos direcione ao propósito de bem servir. Então, como sugerimos, fazer o Evangelho no lar. E eu tenho por costume, então, antes de entrarmos no Evangelho no lar, e que não deixa de sê-lo pela mesma forma, eu sugeria que colocasse um número de 1 a 288, por gentileza. 1 a 288. Vamos ler uma mensagem do Carlos César Pastorino. 128, Rainha Sol colocou. 128... nos diz textualmente, 128 nos diz textualmente o que se segue. Rainha Sol, saiba viver os belos momentos de sua vida. E quando a gente aqui dirige-se a Rainha Sol, estamos falando diretamente com Pedrinho Dragon, a Vanessa Ceará. Todos de uma forma uníssona, de uma forma... de uma vez só, né? Saiba, Rainha Sol, viver os belos momentos de sua vida. Aproveite os minutos de alegria, sem pressa, de novamente mergulhar nos trabalhos agitados. Goze amplamente o seu repouso espiritual. Olhe a paisagem. Contempla as estrelas. Aprecie os caprichos da natureza. Colha em todos os canteiros as flores de alegria. Saiba, Rainha Sol, viver integralmente os belos momentos de sua vida. E nós, meus irmãos, temos o assodamento, a pressa de realizar tudo aqui e agora. Eu preciso fazer isso de pronto, de imediato. Tudo de forma apressada, esquecendo que a nossa vida é eterna. A vida espiritual não tem fim. Teve um início. O espírito não é infinito, mas é eterno. Então, qualquer coisa que realizamos, que progredimos, que temos uma ascensão nessa vida espiritual, nessa encarnação propriamente dita, e levando-se em conta a eternidade da vida espiritual, fizemos muito. Porque um pequeno passo hoje
diante da eternidade, dando cada encarnação um passo, é muita coisa. Evidentemente que não devamos ou devemos deitar nos louros já conseguidos e sempre trabalharmos no caminho da evolutividade, da evolução, ou seja, do mundo que somos direcionados, que é o mundo celeste. Márcio colocou também 123. Vamos ler do Márcio? 5 questões próximas, 1, 2, 3, Márcio diz textualmente no livro Carlos César Pastorino. Ele diz o seguinte: Márcio, quando ensinar, não seja arrogante. E não se esqueça de que o aprendizado dura a vida toda. Olha a questão da eternidade. Olha como as duas mensagens se entrelaçam, se interrelacionam, uma está dentro da outra. Procure aprender também em todas as ocasiões e não despreze um bom conselho, só porque lhe chegou de lábios que você julga menos puro. Deus ajuda os homens por meio dos próprios homens e às vezes se serve de pessoas que não são perfeitas para dar-nos avisos importantes. Então, não existe pessoa, por mais simples, por mais simplória, por mais muitas vezes com falta desse conhecimento pedagógico que tenhamos, que não tem alguma coisa para nos ensinar. Está aí a humildade de Jesus, quando diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E aqueles que mais têm, aqueles que mais sabem, mais serão cobrados. Então, devemos ensinar sem arrogância e devemos olhar o próximo, ouvi-lo, internalizar as suas exemplificações e as suas palavras, porque daquele que muitas vezes pensamos que nada tem, realmente tem muita coisa a nos dizer. Muita luz, muita paz. Então, meus irmãos, que também isso aí faz parte do Evangelho do Lar, mas o que eu proponho? Eu vou abrir também de forma aleatória, agora muito obrigado, Rainha Sol e Márcio, eu vou abrir aleatoriamente o livro Vinha de Luz, e eu vou te passar, ô Xanri. Caiu na página 77, não é na página não, a página é 167, no item 77, Xanri. Aqui o título: Sofrerá perseguições. Então, meus irmãos, como que se constitui um evangelho no lar? E todos aqui têm conhecimento, mas se porventura algum não tiver, o evangelho no lar é muito importante que o façamos em nossos lares, em nossas residências. Por quê? O hábito de fazê-lo com constância e, sobretudo, num horário especificado, específico, marcado. E, inclusive, você estando fazendo o item 77, tá, Xari? Sofrerá perseguições. E você está fazendo em seu lar num determinado dia, parece não, a espiritualidade nos afirmou de forma direta, cria nesse lar uma proteção, uma redoma, que oferece, vamos dizer assim, uma obstaculação, uma dificuldade para aqueles espíritos malfazejos adentrarem. E isso por quê? Porque o Evangelho no lar nada mais é do que ler alguma parte da doutrina, algum exemplo de um bom espírito, uma passagem evangélica da vivência do próprio Jesus. E ora, se você está lendo, está falando alguma coisa dessa estirpe virtuosa, que são passagens evangélicas, você está emitindo os bons pensamentos. E quando nós emitimos bons pensamentos, a gente efetivamente cria uma proteção,
naquele lar. Porque já foi dito que a espiritualidade, os espíritos, comunicam por pensamento. O irmão X3 aqui, é página 167, sofrerá perseguição, 7:7. Então o pensamento, aí eu falo para você colar, tá, Oxari, a hora que eu começar a nós falar, mas é pequenininho, é só uma página. O pensamento, ele cria de forma virtuosa um padrão vibratório, justamente, Silvio, que imuniza e sintoniza a espiritualidade que está na mesmo diapasão, está na mesma sintonia. É como você num próprio ambiente com 2 ou 3 rádios. Através daquele botão da sintonia, você pode sintonizar determinada rádio. Uma rádio está tocando uma música, um rock, outra rádio está muitas vezes uma música religiosa, outra rádio uma notícia. No mesmo ambiente você sintoniza 3 rádios numa frequência modulada diferente. É o caso do pensamento. Nós, no mesmo lar, no mesmo ambiente, tendo pensamentos divergentes, podemos, pela mesma forma, conectar com espiritualidade que está naquela mesmo padrão vibratório diferente. Isso aí constitui evangelho no lar. É uma oração, é um bom pensamento, é uma religião, é um religar a Deus. Religiosidade não no aspecto de dirigir ou falar frases ou preces ou parágrafos decorados, mas falar do fundo do coração aquilo que sente. E muitas vezes, em lendo o que o evangelista colocou, aquela prédica, você interpreta. O marido está lá, ele o faz, o filho também faz. Ah não, irmão X, mas meu marido, ele não é espírita. Meu marido, ele não faz. Minha esposa não gosta disso. Não tem problema. Você inicialmente vai fazendo o evangelho sozinho. Num dia qualquer a sua filha ou seu filho vê você daquele jeito, vai lá e senta. Outras vezes, chega até um vizinho ou uma visita e você, olha, fulano de tal, você quer participar? Explica como que é, ele pode até participar contigo na mesa. A Sil constantemente faz. E ela, não raras vezes, ela faz até o evangelho no lar sozinha. Xari, então você pode colar a primeira 77. Sofrerá perseguições. Isso eu abri aleatoriamente. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Paulo. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Por que serão perseguidos? Timóteo 2, capítulo 3, versículo 2. Por que serão perseguidos e padecerão perseguições? Porque o fato de nós defendermos a vida de Jesus através das suas exemplificações virtuosas para a bondade, pela bondade, pelo amor total, pelo perdão, de forma ampla e restrita, nós vamos encontrar pessoas, muitas vezes no próprio quarteirão, no próprio bairro, ou mesmo dentro da própria casa, que não corrobora com a nossa tese. E aqui é oportuno dizer que a própria Shari, ela sofre muito isso. Uma vez que ela tem 3 filhas evangélicas. E vocês observam, não estou falando no caso específico, mas os protestantes, de uma maneira geral, e agora não está tanto,
eles batem ferrenhamente na doutrina espírita. Dizem algumas denominações até que nós somos o enviado do Satanás, da coisa ruim, somos os perdidos em termos de divulgação cristã. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Então está aí que a gente pode ter o próprio padecimento no lar. O próximo parágrafo. Incontestavelmente, os códigos de boa maneira dos mundos são sempre respeitáveis, mas é preciso convir que, acima deles, prevalece os códigos de Jesus Cristo. Princípios foram por eles gravados com a própria exemplificação. Veja aí, leis humanas. As leis humanas, ela existe um parâmetro para ser implementada. Se eu roubei, se eu extorqui, se eu matei, se eu degolei, há, dentro do Código Civil e do Código Penal, um artigo, ou um subitem desse artigo, me incriminando a tantos anos, por exemplo, de prisão. Não vê ou não tem ali dentro daqueles artigos falando o porquê eu cometi aquele crime, não leva o conhecimento meu relativamente àquele crime, enquanto a lei divina, a lei de Jesus, o código divino, ele é um para cada caso. Aquele que mais sabe será cobrado. Se eu tenho consciência plena daquilo que eu fiz, eu tenho uma penalidade X. Se eu, em contrapartida, aquele indígena ou aquele aborígene cometeu o mesmo crime, mas não tinha a consciência e pensando até que nem crime estava cometendo, ele não terá um julgamento como a lei humana, né? Então a lei humana, ela lineariza. Para uma determinada ação, é esse tipo de punição. Então, todos que cometeram aquela ação têm a respectiva punição. Linearizou, né? Passou uma régua. E a lei divina vê com claridade, vê com coerência, avaliando cada caso, o seu saber. E Jesus, relativamente a isso, quando no mundo estava, perguntou aos seus discípulos: qual desses dois é mais culpado? O rico, que sempre foi rico e deixou de ajudar aquele pedinte, aquela pessoa necessitada? Ou essa pessoa aqui, que era pobre e ficou rico, e deixou pela mesma forma de fazer o bem, de ajudar aquela pessoa necessitada? Os discípulos ficaram, de uma certa forma, em dúvida. E o Jesus disse: com certeza era aquele que era pobre. Porque aquele que era pobre, ao ficar rico, teve plena ciência, teve pleno conhecimento, porque lá esteve. Ele já sofreu as agrúrias, ele já sofreu as vicissitudes. Então ele já sabia a dor, né? Já tinha passado a dor, e no momento que ele deixou de ajudar, aquele sim será mais cobrado. Então, dando sequência, o mundo, porém, raramente tolera o código de boas maneiras do Mestre Divino. Se te sentes ferido e procuras a justiça terrestre, considerar-te-ão homem sensato. Contudo, se preferes o silêncio do grande injustiçado da cruz, ser-te-á lançado ironias à face. Gente, mas como é que você leva esse desaforo para casa, Sil? Você tomou um tapa no rosto e não virou o outro rosto, e esse virar o outro rosto não é virar a própria face, mas é não revidar. Não leve desaforo para casa. Felipe, você estava estudando lá, tomou um chute na bunda e vem chorar aqui? Eu vou te bater.
Seja homem, revida esse soco que você tomou lá na... Então, nós, muitas vezes, ao falar da lei divina, das boas maneiras do mestre, a gente fala que isso é coisa que se não deve praticar. Então tem que implementar a justiça, tem que implementar, né, a viciação vinculada à própria matéria. Do bateu, levou. Você me deu um soco, você leva outro. Eu quero é justiça. Você matou? Vai ficar preso tantos anos. E você liga à televisão. Você liga à televisão e vê quantas mães, quantos pais pedindo: eu quero justiça, o meu filho precisa ser justiçado, a minha esposa, ou esse bandido que matou precisa. Ao passo que nós, nesse processo evolutivo que estamos, somos sabedores que por lá também passamos. Por lá também passamos. Aquele espírito, aquele ser inteligente, ele está naquele estágio, mas ele ainda será como nós e muito mais ainda. Diante do crescimento e da evolutividade, será um Gandhi, será um Chico Xavier, será um Jesus. Por que isso? Porque Deus quer. Fomos criados de uma maneira simples e ignorante, no que refere, no que perstina ao saber, porém direcionada aonde? Aos mundos celestiais, aos mundos puros, aos mundos de felicidade plena e total. Para aí, irmão X. Mas se chegarmos a este mundo feliz, a esses mundos ditosos, parou a evolutividade, parou a evolução? Não. Foi nos dado saber a evolução relativa, mas com certeza, ainda e após esse quinto mundo, que são os mundos celestes, evoluiremos ainda, né? O outro item lá: se reclamas a remuneração de teus serviços, a leis humanas que te amparam, considerando-te prudente, mas se algo de útil produzes sem exigir, recompensa, recordando o divino benfeitor, interpretar-te-ão por louco. Ora, então, se reclamas a remuneração dos teus serviços, há leis humanas que te amparam, ou seja, eu fui lá no quintal da Sil ou da Xani e fiz a limpeza do quintal. Então, por isso, eu quero esse dinheiro que é a contraprestação do meu trabalho por limpar o quintal ou fazer algum serviço. Então, se eu não reclamo esse dinheiro, eu sou considerado um louco pelas leis humanas. Por que eu vou trabalhar de graça? Entretanto, e muitas vezes, nós podemos e devemos até produzir determinado serviço sem essa contrapartida do pagamento em si. Porque, na verdade, meus irmãos, eu certa vez, há muito tempo, lendo um livro de Shinyashiki, alguma coisa parece ser feliz, é alguma coisa com relação à felicidade. E Shinyashiki fala de uma experiência pessoal, porquanto ele é um médico. Na UTI, na unidade de terapia intensiva, tratando pacientes terminais de câncer. Aqueles pacientes na UTI que já não têm vida, ou perspectiva de vida quase nenhuma, sempre reclamam no leito ou prestes à morte propriamente dita. O que eles reclamam? Oh, meu Deus, como eu sinto. Se eu tivesse mais uma semana, 20 dias ou 30, como eu queria ter dito à minha esposa: eu te amo. Como eu queria ter abraçado meu filho. Como eu queria dar um abraço assim na minha mulher ou no meu marido. Como eu queria ter dito e olhado para os olhos e falado: ó, você foi importante, você é muito importante para mim. Ninguém, segundo o Shinyashiki, à beira da morte, fala assim: eu me arrependi de ter comprado aquela cobertura.
Eu me arrependi de não ter comprado aquele Jaguar, aquela Ferrari. Falar nisso, está chegando uma Ferrari para ser vendida no Brasil, que custa 2.500.000. Eu me arrependi de não ter aplicado na bolsa. Você arrepende de não ter feito coisa simples e pequena. Você arrepende de não ter beijado, de não ter visto a chuva, não ter apreciado a beleza de uma rosa, não ter visto a parte poética do amanhecer ou do entardecer. São coisas que aparentemente pequenas, mas que sensibilizam o espírito. É isso que vale. Por que é isso que vale? Porque o espírito é que tem vida eterna. O que leva à vida é o espírito, e o corpo fenece. O corpo, ele definha, ele acaba. Então, no momento em que eu estou trabalhando na limpeza do lote, na casa da Silvia e da Chari, eu não devo tão somente ir pela contrapartida do dinheiro em si. Será que quando eu estou carpindo, quando eu estou capinando, eu vejo, né, a beleza daquelas rosas, os vasos que são plantados, uma série de outras coisas. E é isso que está falando aí. Louco é as pessoas que não interpretam essa beleza, né? E querer tão somente locupletar com as benesses da sociedade, do que advém do trabalho em si. O outro item. Se te defendes contra os maus, fazendo valer as tuas razões, será categorizado por homem digno. Entretanto, se aplicardes a humildade e o perdão do Senhor, será francamente acusado de covarde, de desprezível. Olha aí. O caso do bater na face, né? Tomou, levou. Eu bati na face da Silva, da Sil, e por que ela ficou quietinha? Lá de ser besta, Sil. Dá um tapa nele também. Ele precisa verificar que não é assim não. Ele tem que baixar esse facho dele, baixar o nariz, ver aonde ele está pisando. E se, por outro lado, você perdoar, você levar, isso efetivamente é que está mais relacionado ao espírito. Isso é o que efetivamente conta. É difícil fazer isso? Sim, meus irmãos, é difícil. É difícil, não é fácil. Mas você fala hoje, você repete amanhã, depois de amanhã você faz e fala a mesma coisa. A hora que você começa a sair desse diapasão, desse viés, aí você vai lembrar, gente, mas eu li isso ali. Eu estava falando lá no centro, naquele Evangelho do Lar, lá no dia 28/8, na sala da Chari, falando do Espiritismo, na Rede Amigo, nós estávamos falando que o perdão deve prevalecer, que a caridade deve prevalecer, e eu devo levar até essa pecha de covarde, de desprezível. Certa feita, Emmanuel, falando a Chico, e Chico disse, olha, mas esse pessoal estão rindo, estão dirigindo palavras jocosas, estão falando isso, falando aquilo, e Emmanuel repreendeu Chico, falando o seguinte, Chico, melhor ser ironizado do que ironizar. Então, é desse jeito, meus irmãos. A gente socialmente é cobrado para sermos mais assim contundentes, sermos mais fortes, ter um caráter, em nome de caráter, assim, mais expressivo, porque se nós formos humildes, se nós formos brandos, se nós formos mansos, muitas vezes a sociedade nos coloca a pecha de covardes, né? Pusilânimes, né? Que são pessoas fracas. Então, devemos ser humildes, devemos ser isso que Jesus sempre nos orientou e sempre nos exemplificou. Em que pese
termos a pecha de desprezível. Vamos verificar o outro item? Se praticares a exploração individual disfarçadamente, mobilizando o próximo a serviço dos seus interesses passageiros, ser-te-ão atribuído admiráveis dotes de inteligência e de habilidades. Todavia, se a dispões ao serviço geral para benefício de todos, por amor a Jesus, considerar-te-ão idiota e servil. Olha aí. Olha aí. Nos centros espíritas, e eu tenho sempre falado isso, nós temos muito médios, nós temos muito palestrante, nós estamos precisando por demais do médio vassoura, do médio rodo, do médio, aquele cidadão que efetivamente está ali para trabalhar. Mas, segundo a administração, se você coloca várias pessoas para trabalhar diretamente sob a sua orientação e subordinação, você é um grande líder. Fazei com que essas pessoas façam o que você deveria fazer, que aí você é um grande administrador e socialmente e administrativamente você é elevado, vamos dizer, aos píncaros. Mas, se você pegar a vassoura, se você pegar o rodo, se você pegar o cabo da colher e for fazer uma sopa, muitas vezes você é tido aí como a própria Sil digitou, considerado idiota e servil, boba. Mas não se iluda, meus irmãos. Os últimos serão os primeiros, e aquele que não assemelhar a brandura, a humildade, a simplicidade de uma criancinha, não entrará no reino de Deus, não entrará no reino dos céus. Então, muitas vezes, em você sendo chamado de servil, de idiota, de uma pessoa com ideias pífias, umas ideias, né? Uma pessoa pusilânime, uma pessoa fraca, não preocupe com isso. Não preocupe. E novamente lembramos o que Emmanuel disse: é preferível servir do que ser servido. Os últimos serão os primeiros. E não tem uma dor que em determinado momento ou tempo que não sirva de lição e que não contribua para o nosso próprio melhoramento, para a nossa evolução espiritual. Para aí, irmão X. Mas nesse aspecto, você está falando que a dor, que a doença, que as vicissitudes é necessária para a evolução em si? Não necessariamente. Você pode e deve, Jesus e Deus propriamente dito, não criou espírito nenhum para sofrer. Para sofrer. Mas, dado as imposições e as vicissitudes que passamos no mundo no qual estamos encarnados, a gente precisa de algum escândalo, de alguma doença, de sofrer alguma vicissitude para direcionarmos novamente o carro na estrada certa. Para direcionar o carro na estrada certa. Costumo dizer e falo sempre que algumas vezes precisamos andar descalço para cortarmos o pé e sentirmos a necessidade da sandália ou do sapato. Sentirmos a necessidade da sandália ou do sapato. E isso, se reportarmos as nossas ações diárias, semanais, mensais, quantas e quantas vezes já quebramos a cara mesmo, num primeiro momento, para em um segundo não praticar aquele ato. Foi através do andar daquela criancinha de forma trôpega e claudicante, mancando de um lado para outro, de um ponto A para um ponto B, inicialmente nós segurando as suas mãos para, num segundo momento, a gente soltar as mãos daquela criança e ela andar sozinho.
e ela andar sozinha. Então, veja bem, se nós praticamos as atividades de outra pessoa, nós somos o quê? Servil e idiotas. Mas se fizermos com que essas mesmas pessoas, no caso de nós administradores, fazermos com que a minha equipe ou as pessoas as quais estão sobre a minha subordinação trabalhar e fazer como se eu efetivamente tinha sido feito, eu sou um líder, eu sou uma pessoa extraordinária, sou um grande administrador. Mas repito, sejamos médiums rodos, sejamos médiums vassoura, servimos mais do que somos servidos. Viemos para servir e não ser servido. E não tem importância se algum momento pessoas outras, ou naquele contexto que estamos inseridos, se nos chamar de idiotas e servis. Coloca o outro texto, Tio. Enquanto ouvires o ditames das leis sociais, dando para receber, fazendo algo por buscar alheia admiração, elogiando para ser mais elogiado, receberás infinito louvor das criaturas. Mas, no momento em que, por fidelidade ao Evangelho, fores compelido a tomar atitudes com o Mestre, muitas vezes com pesados sofrimentos para o teu coração, será classificado à conta de insensato. Será classificado à conta de insensato. Se eu tomar a própria cruz que Jesus tomou, na remissão muitas vezes dos pecados da humanidade, e eu não distribuir isso às pessoas que estão sob a minha volta, eu serei chamado de insensato, de covarde, de pessoa que não soube dar uma colocação razoável àquele problema. Socialmente é preferível que eu faça com que as pessoas fazem o que eu deveria fazer do que propriamente eu fizer. Então, em eu colocar a mão na massa, eu pegar no cabo da charrua e trabalhar e arar para colocar a semente, eu sou um insensato, eu sou um servil, eu sou humilde. E isso é ruim socialmente. Mas veja que essa avaliação da sociedade, ela não está totalmente correta. Ela está para o corpo, para a matéria, mas para o ser pensante que é o espírito e o que tem vida eterna, é o que está o texto aqui da Vinha de Luz nos impelindo, nos direcionando. Então, sejamos aquela pessoa humilde, sejamos aquela pessoa que faz, vamos carregar a cruz, que isso não nos denigre, não nos avilta, não nos torna menores. E por último, atende, pois, ao teu ministério, onde estiveres, sem qualquer dúvida nesse particular, certo de que, por muito tempo ainda, o discípulo fiel de Jesus na terra sofrerá perseguições. E sofrerá sim, meus amigos. Sofrerá porque nós podemos ajudar todos. E não tem ninguém, por menos dinheiro que possua, que não tenha condição de ajudar. Porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele diz de forma textual que a felicidade do homem aqui na Terra, ela está dentro de duas vertentes. A felicidade no campo material consiste em você viver com o necessário. Viva com o necessário. O extraordinário, segundo o menino Mowgli, é demais. E ele chega naquela mata, dá um pulo, cai um coco, bate as costas
na pedra cai alguma coisa, chega num determinado lago, toma o banho, então ele vive o necessário. E se você, dentro da materialidade que te cerca, você viver com o necessário, você é feliz. E isso nós chegamos e temos na nossa própria família. Quantas pessoas na nossa família têm menos recursos financeiros do que nós mesmos e são mais felizes? Por outro lado, temos parentes, temos conhecidos, temos compadres e comadres que aquinhoiam, né? Que têm uma extensão material muito grande e são extremamente infelizes. E quando você tem o excesso, e Jesus, hora nenhuma, combateu a riqueza, a má utilização do dinheiro, sim. Mas ser rico o dinheiro é necessário para a alimentação, para a saúde, para os gozos materiais. Não tenha dúvida, ele é importante. Mas o seu excesso e a má aplicação do mesmo é que se fala. Então, ser feliz materialmente é você conviver com o necessário. Eu costumo dizer até, e ontem mesmo estava falando com a minha filha, ela, não, pai, porque eu estou ganhando pouco. Eu falei para ela como é que estava, perguntando como é que estava a reserva dela. Não, eu não tenho reserva, etc. tal, porque eu estou ganhando pouco. Falei, filha, pouco e muito é uma relatividade. Aquela pessoa que ganha R$200, gasta 180, economizou 10%. No entanto, aquele que ganha R$2.000, gasta 2.200, está deficitário. Gastou R$10 a mais do que ganhou. A felicidade vai estar naquele que ganha menos, porque ele vai ter mais folga. Ele vai ter mais folga de ação durante o final do mês. Pois bem, falamos em materialidade. E dentro da moralidade, o que é ser feliz? Isso já é a parte espiritual. Ser feliz espiritualmente é a crença da não mortalidade do ser pensante que é o espírito e você ter ciência do dever cumprido. Isso quem nos disse foi o Evangelho segundo o Espiritismo. A felicidade dentro do campo material e moral. Material é você viver com o necessário. E moral é a ciência do dever cumprido e ter também a ciência de uma vida futura. E como nós vimos lá naquele exemplo de Shinyashik, das pessoas morrendo nos hospitais, que próximo à morte jamais elas vão falar que arrependeram de ter deixado de comprar a cobertura, a chácara ou o carro, ou aplicar na bolsa, mas sim arrependeram das coisas simples, aquilo que efetivamente o Espírito leva. Mas para aí, irmão X, eu nem ganhar dinheiro eu ganho. Eu não tenho como praticar nem o pouco e nem o muito. Mas você tem quantas e quantas pessoas quer tão somente que as ouçam. Quantas pessoas estão em asilos, em creche, em sanatório, quer ouvir um aperto de mão, quer ouvir uma palavra amiga, um aperto de mão. Eu tenho condição de fazer caridade. E essa caridade é uma caridade moral, meus irmãos. É a caridade que mais conta. A caridade material é importante, mas a moral é importantíssima. Um sorriso, um conversar, um ouvir, isso é o que conta. E o último parágrafo está aí. Atende, pois, ao teu ministério, onde estiveres, sem qualquer dúvida, nesse particular, certo de que, por muito tempo ainda, o discípulo fiel de Jesus na terra sofrerá perseguição. Sofrerá perseguição. Meus queridos, nós estamos, o tema aí, nós estamos terminando de fazer um evangelho no lar. Então, meus irmãos, nós abrimos aleatoriamente, caiu na página 167, nesse item 77, sofrerá perseguições. Eu, num primeiro momento,
eu fiquei até assim um pouco perplexo, porque eu não lembro se eu li isso aqui, tinha sido muito tempo. Eu achei assim um tema esquisito, mas graças a Deus a espiritualidade, né, nos inspirou. E eu pergunto, se alguém gostaria de comentar, se alguém gostaria de acrescentar, porque Evangelho no Lar, meus irmãos, é você ler um tema e comentar relativamente a esse tema. Esse é o que constitui o verdadeiro Evangelho no Lar. Em assim sendo, eu agradeço, desejando um beijo em vossos corações. E nesse exato momento, eu passo a palavra para o Márcio, e depois, naturalmente, outras pessoas poderão acrescentar, poderão e deverão, porque Evangelho no Lar é isso. Meus irmãos, um beijo, um abraço e obrigado, Xari, pela oportunidade. Tudo de bom. Muita luz e muita paz. Linda reflexão essa do irmão X, né? Não só pelos vocábulos bonitos, mas pela utilidade que ela apresenta nas nossas vidas. Veja bem, todos os comentários foram relativos ao Evangelho no Lar. Ele falou da importância do Evangelho no Lar e, sem sombra de dúvida, todas as palavras que dissermos daqui por diante serão redundantes. Mas é preciso lembrar o seguinte: nós, na nossa pequenez, né, na nossa infinidade, como é que se diz, na nossa humildade, nós precisamos de duas coisas. Vocês podem até se espantar, mas nós precisamos de rotina e de ritual. Não no sentido de pegar animal e botar no altar para tirar o sangue. Nós precisamos do seguinte: receber a informação, burilar a informação, tentar compreender e praticar. Como é que se pratica isso? Vamos fazer um ritual. Vamos à nossa biblioteca, escolhamos um livro, qualquer livro que sirva de vadimeco para o nosso trabalho, abramos uma página e leamos e tentaremos compreender o que se diz ali. Isso repetidamente é uma rotina necessária ao nosso aprendizado. Por que necessário ao aprendizado? Porque não é só tomar conhecimento. Nós temos que incorporar a nossa natureza. A ideia é essa, gente. Todos os princípios morais, né, vocalizados, né, discernidos por aí, eles precisam ser bem compreendidos por nós, né, para efetivar a prática. E isso nos transforma. A verdade é que essa transformação às vezes custa um preço desagradável, aparentemente. Mas, se nós estamos só vendo a luz, nós começamos a ficar iluminados por dentro. Eu estava me lembrando de uns aconselhamentos fora da linha que nós andamos aqui no Espiritismo, uns conselhos de tem quase 4.000 anos, e são sempre relembrados, compreendeu? É sobre a aparência externa diante do que nós somos internamente. Um sábio da China, há muitos anos, chamado Lao Tse, ele deixou um texto que hoje em dia é repetido por uma série de espiritualistas, inclusive alguns irmãos espíritas. Ele diz o seguinte: quem é iluminado por dentro parece escuro aos olhos do mundo.
Quem progride interiormente parece ser um retrógrado. Quem se autorrealiza parece um homem prestável. Quem segue a luz interna parece uma negação do mundo. Gente, era exatamente isso que o irmão X estava falando. E se nós tivermos a consciência aberta para essas verdades, né, e não nos incomodarmos muito, né, com as reações daqueles que alguns até chamam de profanos, nós estaremos bem. Porque há uma pergunta, veja bem, há uma resposta que todos nós já sabemos, né, que raramente é comentada. Nós somos seres viventes eternos, mas na condição espiritual. O espiritualista Huberto Rodin diz uma frase interessante: até hoje ninguém morreu. O que é isso? Nós nascemos para viver no mundo primário, que é o mundo espiritual. E por que nós descemos aqui? Porque para permanecer no mundo espiritual, nós precisamos de um longo aprendizado, né, na solução de grandes e pequenos problemas que nós desconhecemos, que temos que aprender, praticar para resolvê-los. É só isso. Simples assim. E do que é que nós dependemos aqui? De educação. Educação de toda a natureza. Educação, educação dirigida para a nossa sobrevivência material aqui na Terra, enquanto nós vivemos na carne. E moral, que é aquela que nós vamos usar alhures no invisível, né, como se diz, na espiritualidade. E essa tem requisitos diferentes. Nós precisamos, inclusive, ser seres harmonizados com as nossas condições. Mas o que é isso? Harmonia é referente ao nosso estado vibratório, não da carne, do espírito. Eu estou aqui na condição de conversador com vocês e estou numa situação vibratória. Se eu me elevo, se eu me imundo de sentimentos altos, a minha vibração sobe. Sobe um pouquinho, mas me dá, inclusive, a luzinha do que seja uma visão muito pequena da felicidade. Eu fico feliz. Se eu me aborreço, se eu levo uma tapa na cara e não consigo, não consigo revidar porque o cara é mais forte, a minha vibração baixa pelo um sentimento chamado raiva, ódio, seja o que for. Mas é tão desagradável, que uma compreensão melhor do fato me leva a tentar voltar pelo menos para o normal. Porque, veja bem, em palavras simples, claras, nós não sabemos ainda, nós não somos felizes porque não sabemos ainda o que é felicidade. Nós estamos aqui aprendendo a ser felizes. As informações que nós vemos recebendo, inclusive eu particularmente esses anos todos, me mostram o seguinte: a minha compreensão é incompatível ainda com a compreensão do que seja ser feliz. Diz o livro dos Espíritos que nós estamos numa classificação e precisamos passar por diversas até chegarmos a espírito puro, felizes. Aí eu pergunto, o que faz espírito puro e felizes? Não come, não bebe, não dorme, trabalha 24 horas por dia, segundo a gente encontra na literatura, e é feliz.
Gente, isso é muito estranho. Então, quando eu vejo, como é não, esse paradoxo mental meu, eu começo a ficar preocupado. Eu não entendo de felicidade. Então, eu começo a compreender que os grandes mestres da humanidade, com ênfase por irmão Jesus, veio nos ensinar aqui, primeiro, que nós temos que aprender o que seja a felicidade, para depois nós praticarmos a felicidade e, por fim, sermos felizes. Então, cada reunião dessa, cada comentário, cada vez que nós juntamos em casa, né, e dentro dos preceitos corretos de elevar a nossa vibração através da oração, através da demonstração de submissão à divindade, nós estamos adquirindo a capacidade de mudarmos nossa sintonia. Se for para o lado superior, melhor ainda. E esse é o natural, porque esse não nos incomoda, nos deixa mais felizes. E dentro disso nós vamos ficando por fora, igual a essa lista expressa aqui pelo Lao Tse, corroborada por outros espiritualistas, inclusive o Humberto Rodin, e citada por alguns irmãos nossos. Então, isso é que nós temos que nos acostumar a conviver, sabendo que isso é que é a realidade, isso é que nos melhora. E tem certas, todas as situações não são tão ruins das nossas experiências. Veja bem, um caso pessoal. Eu estava saindo de casa um dia e tinha uma senhora aqui, uma moça conversando com minha filha, procurando uma rua aqui nas imediações. A rua tem 1 quilômetro. Começa aqui pertinho da minha casa, vai até o outro lado do bairro. E minha filha pediu, olha, dá uma carona para essa senhora, porque ela precisa ir, não sei, lá nessa rua, no número tal. E eu acho que o número tal é do outro lado, no fim da rua. Então você corta, não sei por onde, chega lá. Aconteceu, quando eu cheguei do outro lado, a 1 quilômetro de distância, vi que minha filha tinha se enganado. Voltei por dentro da rua para deixar a pessoa no lugar certo. Isso é normal. Estava organizado, eu tinha um carro, ela estava a pé, então o normal era exatamente isso. Eu me propus a dar carona para facilitar. Descobri que estava em endereço errado, voltei a rua toda. Madame ficou preocupada, não, você não precisa fazer isso, tal, vai incomodar. Não, não vai incomodar. Primeiro, eu não estou carregando ela nas costas, estou carregando dentro de uma viatura. Né? E outra coisa, por má informação eu cometi um erro, tem que corrigir, tem que reparar. Claro, e outra coisa, ficar feliz com isso. A senhora me fez a pergunta mais estranha que eu recebi em toda a minha vida. O senhor é religioso? Gente, eu vou dizer para vocês o termo que eu falei para ela. Não, minha senhora. Eu só não sou a indecente. Né? Cabotido, safado. Eu tenho que cumprir a obrigação. E feliz por fazer isso. Numa rua deserta onde não passa carro, não passa táxi, não passa coisa nenhuma. Isso é o que, na verdade? É um ato de caridade. Isso me fez uma pessoa muito... Eu costumo dizer que às vezes eu tenho medo de... Às vezes até no espelho, penteando o cabelo, fazendo a barba, eu fico com medo ainda do que eu sou. Tem um longo caminho a ser seguido. E se eu não receber instruções periódicas e permanentes, como é não?
veja bem, instruções que eu possa, compreendeu? Considerar, raciocinar, ver se é lógica, ver se é concernente à verdade, né? Para tentar, através da rotina, do ritual de realização, mudar minha natureza, eu vou me sentir parado, vou me sentir mal, porque uma das coisas boas desse aprendizado que nós fazemos aqui na casa espírita, no ambiente espírita, é realmente, né, o aprendizado sobre racionalidade daquilo que é pertinente, daquilo que é conveniente ser feito para o nosso bem e para o bem do próximo. Eu posso ficar muito estranho, qualquer um de nós aqui pode ficar muito estranho, irmão X, a Xanri, a rainha, compreendam? Mas garanto a vocês, como todos nós temos uma consciência, né, onde estão as leis morais, a visão daquilo que nós fazemos, o exemplo prático, não é a amostragem externa, não. O exemplo prático daquilo que nós somos por dentro vai, como é não, criar uma áurea de respeito, né? E no fundo, uma vontade de nos seguir, né? Agora, nós temos que aprender. Eu estou me lembrando de uma questão aqui que não faz nem parte da lei de sociedade, nem da lei do progresso. Está na lei do trabalho e repouso do nosso livrinho. A questão 685, como é não? É um hino à formação moral da pessoa, para nós compreendermos que desde a mais tenra idade nós temos que aprender isso, praticar, porque a maioria das pessoas que nos cercam, se nós tivermos a felicidade de viver no meio bom, os exemplos delas nos serviram de base. Um determinado ponto é nossa obrigação dar continuidade a isso e usar os nossos hábitos morais para criar caracteres. Só assim nós vamos progredir. Só assim nós vamos pagar o último cetil aqui, como é não? Não importando o que, volto a dizer, os profanos pensem da nossa atitude. Nós não temos compromisso com eles. Nós temos compromisso com a divindade através do Mestre. Meus irmãos, obrigado pela atenção e que a paz de Deus fique com todos. Obrigada, Márcio. Obrigada ao meu parceiro, Décio, para explicar às pessoas, que chegaram, né, depois, hoje seria o nosso estudo, Educação Mediúnica, o último módulo, né, de nossos estudos de hoje. Mediunidade com Jesus. Mas aí nós, o irmão X, não sei se ele ainda está na sala, deixa eu dar uma olhadinha. Ele está sim. Ele, né, fez a sugestão de fazermos o Evangelho no Lar. Pegamos aí de Vinha de Luz, página 77, e ele nos esclareceu muito bem, como também o Márcio. Eu pergunto se mais alguém teria alguma colocação para fazer, né? Dentro do que já foi dito aqui. Caso não, eu quero avisá-los que hoje seria a última aula de educação mediúnica. Falei ontem com o Juarez, e ele disse que estava melhor, né? Estava tudo bem, estaria aqui conosco, sim.
Então, nós vamos deixar essa aula para a próxima terça-feira, às 15 horas. E logo mais, às 20h30. Isso, Márcio, para a próxima terça-feira, porque com certeza o nosso amigo aí, né, Juarez, ele já esteve aqui várias vezes, né, até sem quase poder falar. Então, alguma coisa, né, algum imprevisto deve ter, mas deve ter acontecido algum imprevisto pela sua ausência. Então, irmão X, só nos resta agora, né, depois dessas belíssimas explicações, nós vibrarmos por todos os nossos irmãos que se encontram na dor, seja ela moral ou física. E eu quero compartilhar hoje com vocês, podem mentalizar, né, aí, ou também teclarem na área de texto, as pessoas. E eu vou compartilhar com vocês uma prece que eu recebi. Ela é muito linda. E assim nós vamos encerrar a sala, retornando às 20h30. Então vamos, neste momento, nos darmos as mãos, simbolicamente, agradecer a Deus, a Jesus e aos nossos amigos espirituais que não nos abandonam, sempre estão conosco, embora não percebamos. Senhor, inudas-me ao esplendor de tua luz, e contudo, cego, não te vejo. Fala-me na eloquência do teu verbo, e no entanto, surdo, não te ouço. Abrasas-me na ardência de teu amor, e todavia, insensível, não te sinto. Ó estranha contradição, tu bem perto de mim, e eu tão longe de ti. Desvela-me, Senhor, os olhos cegos de orgulho, abre-me os ouvidos surdos de vaidade, e sensibiliza-me o coração duro de maldade, para que eu descubra tua divina presença na intimidade do meu ser. Obrigada, querido Mestre Jesus, por mais esta oportunidade ímpar em estarmos aqui reunidos em seu nome. Que todos possamos sair daqui com reflexões, né? O meu abraço fraterno a todos e o meu desejo melhores do que chegamos, isso mesmo, Pirilampo. O meu abraço a todos e o meu desejo de um restinho de tarde na paz, tranquilos, perseverantes, com esperança, e logo mais
nós retornaremos às 20h30, ok? Um grande beijo no coração de cada um de vocês, que aqui por este meio, né, a internet, fazem parte da grande família que nos reunimos ora aqui nesta sala, ora nas demais salas. Então, eu vou estar passando aí para a Eugênia, que vai colocar uma música para nos retirarmos. Muito obrigado a todos. Descendo, Eugênia.